Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Fogão do Meu Coração. Hoje o vídeo aqui chegando um pouco mais tarde, porque hoje tem jogo do Botafogo, hoje é sábado, então falando, cara, vamos fazer um vídeo aqui na hora do almoço pra atualizar a galera e também pra avisar que daqui a pouco tem Botafogo e Criciúma diretamente aí do estádio Heriberto Rilse, tá? Falei certo? Não sei se falei certo. Mas enfim, Botafogo e Criciúma direto aí de Santa Catarina. Vamos falar bastante sobre esse jogo. Além disso, vamos falar também sobre as novidades do Botafogo. Brian Rodrigues, empréstimo aí, o jogador emprestado que não vai poder jogar contra o Botafogo. Arthur Jorge e também Luiz Henrique. Muitas notícias interessantes aqui. Além, é claro, de tudo sobre o jogo de daqui a pouco, que vai ter transmissão aqui no canal Fogão do Meu Coração, tá bom? Já senta o dedo nesse like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e vem comigo pra você não perder nada. Vou soltar a intro, logo depois vamos falar de Glorioso. Vem! O Luiz Henrique é dúvida pro confronto daqui a pouco contra o Criciúma, porque, cara, ele teve um edema muscular na panturrilha durante o treinamento, tá? O camisa 7 realizou exames que não detectaram lesão, mas mesmo assim o Luiz Henrique deve ser poupado aí, pelo menos não deve começar jogando. Ele viajou com a delegação, no entanto, por conta do problema, ele deve iniciar no banco de reservas. Assim como aconteceu no último jogo, né, contra o Atlético Paranaense, que ele também iniciou no banco de reservas. Então, esse edema muscular na panturrilha aí, atrapalhando o Luiz Henrique a manter uma sequência no Glorioso, até por isso tá explicado, né, porque ele ficou no banco contra o Atlético Paranaense e porque ele deve ficar no banco hoje também, tá bom? Então tá aí a explicação porque o Luiz Henrique tá sendo preterido neste momento por outros atletas, tá? Vamos ver como o Arthur Jorge vai escalar o time pro jogo de hoje, até porque o Arthur Jorge deve poupar bastante jogadores pro jogo de logo mais. O desgaste aí do Botafogo ficou meio que evidente na última partida, pelo menos na minha opinião. Não sei qual a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários, mas ficou bem claro que o Botafogo tá um pouco cansado dessa sequência de jogos, e o Arthur Jorge deve poupar aí, deve tirar aí alguns jogadores titulares, né, da escalação inicial. O Damian Soares, por exemplo, pode ser um dos favoritos a serem poupados. Outros jogadores que podem começar no banco é o zagueiro Bastos e também o atacante Júnior Santos. O Marçal é uma das novidades no time e pode ser utilizado aí, já que já se recuperou da lesão da coxa e ficou no banco contra o Atlético Paranaense. O Tiquinho também viajou com o elenco e pode começar jogando. Quem sabe aí no lugar do Júnior Santos, que pode ser um dos poupados, né? O Luiz Henrique com edema muscular também é dúvida. Segundo o GE, a provável escalação para o Botafogo enfrentar o Criciúma é o seguinte, ó. John, Damian Soares, que pode ser poupado e entrar o Matheus Ponte no lugar. Halter, Bastos, que também pode ser poupado e ter o Barbosa no lugar. Cuiabano, possivelmente também o Marçal pode entrar. Marlon Freitas, Danilo Barbosa, Tietê, Oscar Romero, Júnior Santos e Tiquinho. Temos ali a opção também como Gregory e Luiz Henrique. Então, a escalação do Botafogo aí mantendo o padrão do time titular, mas temos algumas opções ali que estão no banco que podem chegar aí para descansar um pouco, pode entrar para botar ali alguns titulares um pouco mais descansados, né? Botar um pouquinho no banco para a galera se recuperar. Então tem opção aí de alguns reservas atuarem como titular nesse jogo de logo mais, tá bom? Jogo em que o Newton não pode jogar, lembra dele? Newton, ele tá emprestado pelo Botafogo ao Criciúma e ele só vai jogar se o Criciúma pagar R$1 milhão, que não é o caso. O Newton fez gol, inclusive, no último jogo pelo Criciúma e só irá ser escalado caso o Criciúma pague R$1 milhão. Porém, o Criciúma não deve pagar essa quantia. O Newton foi autor do primeiro gol do Criciúma na vitória contra o Atlético Goianiense na quarta-feira. Ele tem 5 jogos disputados pelo Tigre. O Igor Meritão deve atuar em seu lugar no sábado. Então tá aí explicando a situação do Newton, tá bom? Do Newton, jogador do Botafogo emprestado ao Criciúma. E aqui a notícia não para, cara. Até por isso já deixe seu like, se inscreva, ative o sininho, porque vamos falar um pouquinho de Brian Rodrigues, tá? O Brian Rodrigues não é a prioridade do Botafogo para a janela, afirmou aí jornalista. O meio-campo, Brian Rodrigues, de 24 anos, não é considerado prioridade no Botafogo e no momento não existe negociação entre as partes. A informação do jornalista Wellington Arruda do canal Panorama Botafoguense. Apesar de estar na lista de reforços do
do clube carioca, Rodrigues não é o principal alvo para a posição. Segundo a Arruda, há outros nomes na frente do jogador do América do México, tá? Que está com a seleção do Uruguai para a disputa da Copa América. Na última temporada, Brian Rodrigues marcou 7 gols e deu 4 assistências em 42 partidas pelo América do México. Cria da base do Peñarol, ele também já passou por Los Angeles Galaxy, né? A Almeria da Espanha. Seu contrato com o clube mexicano vai até junho de 2026, cara. O que vocês acham desse jogador? Deixem aí nos comentários sua opinião sobre Brian Rodrigues e também, né, opinando aí o que vocês acham. Vocês acham ele interessante ou não? Porque prioridade no Botafogo ele não é nesse momento. E agora sim, vamos focar em todos os detalhes da partida, porque tem aqui, ó, Criciúma e Botafogo, onde assistir escalações, desfalques pendurados e arbitragem, tá? O Botafogo é vice-líder do Brasileirão com 20 pontos e tenta retomar a ponta aí diante do Criciúma daqui a pouco, às 16 horas, no estádio Heriberto Rilse, tá bom? A partida é válida pela 11ª rodada e o Botafogo não perde há 9 jogos. A equipe alvinegra tropeçou em casa contra o Atlético Paranaense na última quarta-feira, mas buscou um empate ali no último lance. Para a partida em Santa Catarina, o técnico Arthur Jorge deve poupar jogadores, como eu falei. Os mais desgastados, a princípio, são jogadores, né, da defesa, como o Bastos e o Damian Soares. Por outro lado, também o Botafogo deve ter o retorno do Tiquinho Soares. Terá o retorno, né? Que foi ausência nos últimos 2 jogos por conta do falecimento do pai. Luiz Henrique, com edema muscular na panturrilha, também virou dúvida, tá? O Rafael, o Matheus Cimento, o Jefinho e Savarino são desfalques já conhecidos. E quem são os pendurados? Barbosa, Alexander Barbosa, né? Damian Soares, Marlon Freitas, Gregory, Oscar Romero, Diego Hernandes, Luiz Henrique e Tiquinho Soares. São 8 jogadores pendurados no Botafogo, tá bom? Criciúma que botou o preço dos ingressos para a torcida visitante do Botafogo R$200 a inteira. E mesmo assim o Botafogo esgotou o setor. Serão quase 2.000 botafoguenses lá em Criciúma. Ingressos vendidos em menos de 24 horas, mesmo tendo inteira R$200 e R$100 a meia. Torcida do Botafogo, que é a top 1 do Brasil em questão de jogos fora de casa, cara. Uma média absurda e costuma esgotar em jogos fora de casa. Muito maneiro esse Botafogo, uma torcida realmente nacional. A transmissão você verá aqui, né? E com imagens no Sport TV e Premiere. Aqui você vai escutar a gente narrando a partida, mas chega junto aqui para você ficar junto com a gente a partir de 2h30. Estaremos ao vivo, tá bom? A arbitragem é Luiz Flávio de Oliveira, tá? Auxiliado por Daniel Luiz Marques, Miguel Cataneu Ribeiro da Costa, tá? O VAR terá Wagner Huey, que é da FIFA do Espírito Santo, tá bom? Então é isso. 4 horas, Botafogo e Criciúma, tá bom? Criciúma e Botafogo direto do Heriberto Rilse, tá bom? Cerca de 2.000 botafoguenses, né? Aguardados no estádio, setor visitante lotado, tudo certinho para o jogo de logo mais. Vamos torcer para o Botafogo fazer uma excelente partida e conseguir garantir aí essa vitória que será muito importante. Jogo difícil, jogo chato, é sempre complicado enfrentar Criciúma fora de casa, enfim, mas o Botafogo tem condições de vencer, valeu? Tamo junto, um grande abraço, ficamos por aqui, daqui a pouco estamos ao vivo aqui no canal Fogão do Meu Coração, valeu? É isso.